Está no ar mais um programa do Núcleo de Política e Cidadania, aqui do Canal 6, TV Comunitária do Rio. No seu rodapé da tela está aí o nosso site, tvcrio.org.br, que você pode nos acompanhar mesmo não estando em frente de sua TV na sua casa. Se você tem um smartphone do tipo do Android, você pode baixar o nosso aplicativo, TV Comunitária Espaço Rio, e assistir a TV ao vivo no seu smartphone. Nós estamos recebendo mais uma vez, com satisfação, o jornalista Beto Almeida. Beto Almeida é o presidente da TV Comunitária de Brasília, um jornalista por demais conhecido, um analista da situação econômica do Brasil, da questão política e também da questão internacional. Mas hoje nós vamos explorá-lo apenas sobre a questão nacional, tentando atualizar aí a sua avaliação sobre os últimos acontecimentos. O primeiro, que é relativo às eleições de 2018, que a Justiça Eleitoral, que o Paulo Henrique Amorim diz que a suposta Justiça Eleitoral, impediu a candidatura do candidato que o povo mais quer ver na presidência da República, que é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E um outro assunto também que chocou o país, etc., é o desaparecimento, quase que o desaparecimento do Museu Nacional, que fica na Quinta da Boa Vista, aqui no Rio de Janeiro. Beto, obrigado aí pela sua presença. Nós continuamos aí na parceria TV Comunitária do Rio, TV Comunitária de Brasília, cobrindo vários eventos juntos, e quando você está no Rio, a gente tem que explorá-lo. Obrigado aí pela sua presença e nos fale aí, por que impedir o Lula? Bom, primeiro cumprimentar você, Moisés, agradecer pela continuidade dessa parceria das duas co-irmãs, cumprimentar os televidentes, telespectadores, né, que estão em casa nos acompanhando. O momento que nós estamos vivendo é muito grave, né, porque quanto mais a popularidade do Lula cresce, mais são realizados atos discriminatórios contra o direito que ele tem de se candidatar. Até porque, conforme reconheceu o Comitê de Direitos Humanos da ONU, não há culpa formada e o Brasil deveria, segundo a ONU, reconhecer o direito dele ser candidato, de realizar todas as atividades para quando houver o julgamento da justiça. Porque é aí que está o problema. Ou seja, quando os recursos forem exauridos, e se ele vier a ser condenado em última instância, aí sim. Mas nesse momento há recursos em andamento, portanto não caberia essa prisão, nem esse ato agora do TSE, que simplesmente antecipou um casuísmo assim. Criou mais casuísmo, né? Descarado, mais um. E no caso que você falou é correto, porque é o seguinte, se o Lula for absolvido, pois é, então esse direito dele e o direito, principalmente dos eleitores, exatamente, não tem como voltar atrás. Não tem como voltar. Foi essa a recomendação, ou melhor, a indicação que tem força de lei da ONU, né, de que ele não pode vir a ser prejudicado de forma irreparável, nem as pessoas que querem votar nele, que, segundo as pesquisas todas indicam, é a ampla maioria do povo brasileiro. E eu acho que é importante também registrar, não, Beto, porque é o seguinte, a questão aí não é partidária, certo? Se é a favor ou não do Lula. Nós estamos discutindo o aspecto essencial do Estado de Direito. Nós estamos numa democracia burguesa, né? Uma democracia onde os candidatos se apresentam ao povo. Inclusive, as pessoas não podem ser presas durante a eleição. Tem vários critérios que sempre foram observados no Brasil, menos no período que não houve eleição, no período ditatorial, etc. Então, quer dizer, eles estão suprimindo direitos essenciais da democracia, do Estado de Direito, porque o Brasil sempre teve, no cenário internacional, uma posição de destaque, porque nunca se subordinou ao que se chamou aí, que se cunhou o quintal dos Estados Unidos, etc. O Brasil sempre teve
com a diplomacia de Rio Branco, etc. e tal, das escolas, é uma posição altiva, uma posição própria, etc., né? Com relação a Cuba, com relação ao Iraque, com relação à Líbia, sim, com relação às grandes questões da Palestina, etc. E agora o Brasil retrocedeu. Como é que você analisa? Inclusive com segmentos que se diziam de esquerda. Bem lembrado isso, porque o Brasil teve um destaque muito grande já na Assembleia das Nações Unidas, com Oswaldo Aranha. Tanto é que o Brasil é quem abre. É quem abre as sessões. Isso permanentemente. Já a Assembleia Geral, a cada ano das Nações Unidas, é aberta sob presidência do Brasil. Oswaldo Aranha foi o primeiro, né? Que ele era o chanceler de Getúlio Vargas, aliás, um dos pioneiros ali da Revolução de 30, e nós vamos falar muito ainda de Revolução de 30, acho que cada vez mais. Mas eu vejo a justiça eleitoral atropelando a democracia. A democracia é imperfeita? Claro, você já falou bem, se a democracia é burguesa, quem vale mais é quem tem dinheiro. Não há igualdade, né? Ou seja, não se pode igualar um milionário como o dono do Banco Safra a alguém que recebe o salário mínimo. Alguém pode dizer, não, é um voto, cada cidadão um voto. Não, o cara que tem o Banco Safra, ele compra um exército de eleitores. Não, tanto é que tem aí, os banqueiros resolveram, inclusive, entrar na disputa eleitoral. Né? Não querem botar mais representantes só, né? Eles põem seus representantes, mas estão preparando aí tem dois banqueiros, os Amoedos e os Meirelles. Dois banqueiros candidatos. Dois banqueiros. Que montaram partido. Um deles montou um partido. Né? E o outro... Não, e agora o Banco Pactual, o BC Pactual, sei lá, está fazendo pesquisa. Fazendo sabatina. Exatamente. Então é o seguinte... Convocando os candidatos lá e tal. Não, é uma coisa seguinte. Como há um grau de indecisão, de perplexidade nacional, porque ninguém sabe o que pode vir a acontecer, né? Porque, em última instância, o alvoroço que está acontecendo diariamente na TV Globo, a gente sabe disso, e no Supremo, o próprio Gilmar Mendes chegou a declarar que o voto do TSE provoca uma comoção nacional, que o Supremo ajudou a construir um grau de insegurança jurídica. Ele falou isso depois dessa decisão? Falou agora. Mas o Fachin, né, isso? Destruiu o argumento do Barroso. De quem menos se esperava, aliás. Exatamente, mas eu estou falando disso. Porque em certos momentos as pessoas têm surtos de lucidez, né? Pode não ser sempre, né? Pode ser só de vez em quando. Não, eu espero que a gente consiga uma maioria ali no Supremo. Como dizia o Mao Tse Tung, né? A verdade é sempre a verdade, mesmo na boca do pior canalha. Claro. Ela não deixa de ser verdade, então... Não estou chamando o ministro, obviamente, de canalha, estou citando uma colocação genérica para ele fazer. Às vezes, de quem você menos espera, ver uma posição correta, de lucidez, de verdade. Né? Não, e também porque é o seguinte, o Barroso se desmascarou totalmente, né? Porque o Barroso, na sabatina no Congresso, defendeu de que as resoluções da ONU e tal, e não é uma questão da ONU. É o seguinte, houve uma internalização através da votação na Câmara e no Senado. Claro. E uma promulgação do presidente. Então, não é uma questão assim, a ONU de fora intervindo no processo eleitoral, etc. Tal, como disse o William Vac, aquele que fez uma declaração considerada racista, etc., que está aí fazendo trabalhos aí pela internet e tal. Ele falou, não. É um órgão menor, da ONU, etc., tal, que não tem voz ativa, ou não tem como disse o Barroso também, não é vinculante. Tal. Só que não é isso, não é que nós temos que seguir uma coisa da ONU, necessariamente. É que o Congresso Nacional, e quem disse isso foi o presidente do Senado, claro. o cearense lá que está disputando, o Eunício falou, nós votamos na Câmara e no Senado e aceitamos que as resoluções desse comitê valesse como lei brasileira. Compete ao Legislativo definir se isso é lei ou não. E então há um atropelo também de um poder sobre o poder legislativo. Sobre o Executivo e sobre o Legislativo. Mas exatamente, porque houve uma promulgação. Todo momento. Então, quer dizer, essa decisão do TSE, né,
caçando a candidatura do Lula sob uma forma de casuísmo extremo, antecipando o julgamento para tirar o Lula da campanha eleitoral. Teve isso, né? Porque, veja bem, qualquer candidatura sub judice, ela tem direito de ir até o fim, para depois se resolver. Por exemplo, algo muito parecido está acontecendo aqui com a candidatura do governador Garotinho. E agora, no meio da campanha, vai no tribunal e já estão... Desencavaram um processo que já tem mais de 10 anos. Ele deveria estar prescrito, né? E aí agora, para tirá-lo, porque sabidamente é o único candidato, ou pelo menos que mais frequentemente enfrenta, né, a prepotência editorial da TV Globo, é o Garotinho, o candidato anti-Globo, né? Então a Globo vê no Garotinho aquele que foi o grande aliado de Brizola, e foi eleito com o apoio do Brizola, então eles nunca vão... Eles veem como um retorno do Brizola. E, aliás, ele está dizendo que vai... E o Cipó que volta vem com mais força. O CIEPs, né? Não, e vem com mais força. Vem com mais força. E diante do que já foi dito aí. Exatamente. Ele está defendendo, aliás, o fortalecimento da indústria naval, uma série de medidas que ele realizou no passado, como os restaurantes populares, né? Coisas dessa natureza, ele vai refazer, se for eleito. Então, quer dizer, a Globo teme muito, ele defende o CIEPs. O CIEPs, nós tivemos aqui no Rio um caso, que já que tivemos o incêndio aí do museu, né? Vale lembrar que o acervo bibliográfico do CIEPs foi mandado queimar pelo ex-governador Marcelo Alencar. Queimou livros. É um crime contra a cultura mundial. Os livros foram escolhidos pelo Darcy Ribeiro, serviam à população mais humilde do Rio de Janeiro, que frequentava seus filhos, os CIEPs. Então, isso já houve uma queima aí, muito parecida com essa. Mas voltando à candidatura, essa candidatura do Lula, ela está cada vez mais crescendo. Isso que eu queria, então, pegar, porque é o seguinte... Quanto mais energia esses segmentos jogam contra o Lula, eles estão fazendo brotar da população, né, do povo que sabe e viveu o período dos governos populares e tal, um contraponto fortíssimo. Como é que você explica o que isso representa do ponto Nós de vista... temos, na nossa história, casos muito parecidos, né? O Getúlio, quando foi deposto em 45, ele caiu, mas caiu na popularidade dos braços do povo, né? Tanto é que ele elegeu... Ele caiu literalmente nos braços do povo. Ele elegeu o presidente Dutra, faltando uma semana para o pleito, ele estava calado, não falava nada. Aí alguém foi lá na fazenda dele, lá em Itu, aí você tem que dizer alguma coisa, senão vai ganhar o cara da direita. Ah, é? O cara da direita vai ganhar, então vote no Dutra. Não vamos deixar o cara da direita, derrotou o Eduardo Gomes, que era um homem, o queridinho da UDN, da elite paulista, né, da oligarquia e tal. Então nós já temos antecedentes. Juscelino Kubitschek era popularíssimo em 65, ganharia as eleições se elas tivessem acontecido, caçaram-no às vésperas e caçaram a eleição também. Depois ele morreu num acidente, aliás, gosto muito de relembrar isso, Moisés. Faltava uma semana para que ele se encontrasse com o ex-presidente Ernesto Geisel. Ele ia se encontrar com o Geisel. Aquele acidente muito esquisito interrompeu esse encontro. Interrompeu o que viria a ser, segundo está nos livros do Silvio Frota, que é insuspeitamente de direita, né? Ele dizia que não admitiria um perdão com os trabalhistas, com o Jango, com o JK, como o Geisel pretendia fazer. E esse acidente, daquela forma como ele aconteceu, parece mais uma obstrução. Com o Rio Centro. Como o Rio Centro depois. Não, parece um negócio armado e tal, etc. Exatamente. Então nós tivemos casos de muita popularidade igual a essa. Mas, veja, eu estou com a sensação, Beto, que é o seguinte, está vindo um despertar. Porque, veja, depois do massacre midiático que teve desde lá, do tal do mensalão, etc., e agora, mais claro, com o livro do José Dirceu, que
esclarece ali uma série de questões, etc. E de documentos que surgiram logo depois, né, de que não houve, a Visanet gastou todo o dinheiro, não houve problema nenhum, então, mas que aquilo lá foi, exatamente, foi, porque senão envolveria até a Globo, né, porque tem notas fiscais da Globo. A Visanet patrocinou a Globo, exatamente. Patrocinou... Mas depois desse massacre que teve com Lula, o Lula pegou e conseguiu se reeleger, depois conseguiu eleger a Dilma, depois conseguiu reeleger a Dilma, etc. Tal. Mas a situação estava complicada, aí veio a Lava Jato, etc. Depois desse massacre todo, e agora aparece uma pesquisa que o PT, né, é o partido disparadamente de maior preferência, chegando a quase 30%. A soma de todos os outros partidos não alcança... Não é metade, porque parece que é 5%, depois vem... Acho que o PT está com 29% numa das pesquisas. 29, quase 30%. É quase 30%, os outros somados não somam 6%, 16%, etc. Então, porque a gente sempre imaginou que o monopólio da comunicação, né, influencia fortemente a população, etc. Mas isso parece que é uma vacinação aí do povo, e o povo consegue perceber. O povo tem, você lembra disso? Uma sabedoria. 74, a eleição, a esquerda estava dividida, plena ditadura, uma parte da esquerda propondo voto nulo, mas a parte mais realista e mais objetiva da esquerda propunha o voto útil no PMDB. O que aconteceu? No MDB. Era o MDB. O massacre foi um banho eleitoral. Os senadores, quase todo mundo. Quase todos os senadores eram do MDB. Exatamente. Então, quer dizer, o povo, quando percebe, quando ele vai farejando, e apesar dos erros do PT em matéria de comunicação, você abriu a possibilidade para isso, porque o Lula hoje deve estar, ele aliás já deu declarações desse sentido, deve estar amargamente arrependido de não ter tomado as medidas para fazer aquilo que o Leonel Brizola propunha. Que o Brizola diz, enquanto a TV Globo tiver esse poder anômalo, esse país será sempre ingovernável. Olha que profecia, Moisés. Nós estamos vivendo um país ingovernável. Não tem governo hoje. Tem governo externo, que manda a Petrobras ser demolida, que está tentando rapinar a Embraer, a base de Alcântara, a Eletrobras, né? Que está cortando os programas sociais, o direito trabalhista, a CLT do Getúlio Vargas. Aliás, a própria CUT está tendo tempo agora para revisar o seu grande erro do passado, porque durante 33 anos a CUT hostilizou a CLT. E quando foi necessário defender, a CUT teve que fazer um cavalo de pau sociológico e não conseguiu fazer a defesa da CLT. Porque numa falsa polêmica, né, de que o negociado... Porque no fundo, o pessoal achava isso. Nós temos força aqui em alguns sindicatos, realmente tinha. Então, pô, a gente consegue mais coisas e tal, mas não consegue perceber que é o Brasil, né? Que é o conjunto do Brasil. O Getúlio percebeu, né? Porque é o seguinte, aí vai para uma eleição, e a eleição é o Brasil, né? É a presença do Brasil. Você tem que levar em conta o conjunto dos segmentos. É o Brasil etc. dos grotões, exatamente. O Brasil profundo. E o Getúlio Vargas, naquela época, ele criou instrumentos, uma lei sindical e instrumentos como o imposto sindical, para fortalecer a capacidade de representação da classe trabalhadora. Exatamente. Aliás, como existe em vários outros países, né, onde os sindicatos recebem diretamente do Estado subvenções financeiras. Assim como os empresários recebem, né? A Fiesp não recebe? Claro. O SESI não recebe? Não, e as isenções fiscais e uma série de outras coisas que pode não ser diretamente um instrumento para imposto, né, como eles diziam que era um imposto sindical, mas é uma maneira de carregar. Agora mesmo o Temer, né, carreou, inclusive eu vi um debate aí com a ex-ministra da Agricultura, que está na chapa do Ciro, né, e ela falou isso, que uma associação de ruralistas e tal, trocou um direito lá deles, que eu não entendi direito qual é, por 89 milhões de subsídios para os sindicatos rurais ligados a essa instituição. Quando cortaram, porque é o seguinte, a CLT tinha uma coisa que era a isonomia.
o que dá em Chico, dá em Francisco. O que dá para o patrão, tem que dar para o trabalhador. E isso foi quebrado exatamente dentro dessa lógica de utilizar o Estado, quer dizer, não como instrumento de permitir que todas as forças se coloquem e haja a disputa democrática, que é o fundamental. Getúlio Vargas criou uma representação tripartite, inclusive na Justiça do Trabalho. Hoje, se o empregado entrar na Justiça e perder contra o seu patrão, ele paga a multa e as custas. Saiu um aí no Mato Grosso, 750 mil. Então, isso é ditadura. Isso é ditadura. Agora, então, eu estou acreditando, Beto, pela realidade que está aí e também calcado em análise científica da votação nos últimos, porque tem vários cientistas aí sociais e análise de estatísticas eleitorais de que com o primeiro mandato do Lula houve uma mudança profunda na questão eleitoral no Brasil. Que o Brasil entrou numa era onde a população mais pobre, mais desvalida, certo? Vota no campo popular. Sim. Certo? E aquelas mais de classe média alta, etc., tal, vota no campo mais liberal, etc. e tal. E que, portanto, isso vai se expressar nessa eleição como está aparecendo, certo? A questão é saber se o campo conservador vai com Bolsonaro ou com Alckmin. Ou alguém vai furar esse negócio aí. O Alckmin, até a gente brincou aqui no último conversa, que o Alckmin perdeu para o dólar, né? Porque ele não passa dos 4% e o dólar chegou a passar de 4%, certo? Você acha que essa reação da população, e agora mais com a retirada abrupta da candidatura do Lula aí, por imposição do TSE, certo, vai fazer com que o campo popular vai estar presente no segundo turno? Bom, eu acho que o Lula ainda não é um caso perdido, né? Por mais que nós estamos assistindo casuísmos e golpes continuados, pode haver uma crise como essa que nós estamos atravessando, que essa pressão recaia também sobre o Supremo em última instância. A Raquel Dodge falou que tem que caçar o dinheiro do PT. Até o dinheiro do PT. Isso vai aumentar o apoio ao PT. Né? Eu concordo que nós temos uma definição cada vez maior do eleitorado, né, popular. Não é só agora, a partir do Lula, né? Se você analisar bem, isso já se expressou na votação de 1950 com Getúlio, depois em 55 com JK, depois em 60 com a chapa Jânio e Jango, né? Depois do plebiscito feito pelo Jango para recuperar os poderes do previdencialismo, ele teve 83% de votação a favor da proposta dele, né? E isso apenas não se expressou em 65 porque a eleição foi suprimida. O JK voltaria e ganharia. Então eu acho que isso vai se expressar agora. A capacidade de transferência de voto é uma possibilidade real. Já houve no passado. Você mesmo falou aí do caso do Dutra. De uma semana antes. Agora tem 37 dias. Agora, Beto, nós estamos caminhando aí para o final da nossa entrevista, a gente não podia deixar de ouvi-lo. Ontem nós tivemos aqui uma assembleia da TV Comunitária, nós estamos gravando aqui no dia 5 de setembro, e nós tivemos uma assembleia que aprovou as contas da TV 2016, 2017 e todos os 6 meses primeiros de 2018, e ao final nós aprovamos um apoio ao segmento aí dos museus, aos funcionários e toda a estrutura que teve essa perda muito grande para a cultura do país. Eu queria que você analisasse isso. Por que houve um incêndio do Museu Nacional? Isso é fruto da teoria macabra do Estado mínimo. Cada vez mais a cultura... Dos neoliberais. Dos neoliberais. O Estado mínimo não precisa de Estado. Quer dizer, quem é que tem interesse na cultura? Vê lá o apoio que tem à festa de sertanejo, que é a música do agronegócio hoje. Tem um apoio tremendo, né? Mas eu soube shows internacionais com 20 milhões de apoio, então, de subsídios. Vem gente do mundo inteiro para cá. O mercado brasileiro é ocupado em favor de empresas, bandas que são empresas e que remetem os lucros todos para fora. Agora, um museu que é a nossa cultura, onde tinha ali coisas de uma raridade impressionante,
inclusive a questão do crânio de Luzia, né, que é uma expressão do primeiro ser humano encontrado, desmontando toda uma teoria que havia da ocupação das Américas, né, pelo ser humano, remontando a 11 mil, quase 12 mil anos. Isso se perde, são coisas tão preciosas, se perde pelo descalabro que tem, né, mesmo que no governo Lula tenha aumentado um pouco, né, as leis para os museus, houve um pouco mais de atenção em relação a isso, mas foi insuficiente, porque o que nós estamos vendo agora, não estamos conseguindo nem cobertura total de vacina, doenças como o sarampo e a poliomielite estão voltando, né? Museus estão queimando. Aliás, eu vejo isso como a tragédia macabra da própria existência diária do sistema capitalista, que a ponte caiu na Itália é fruto dessa mesma visão, né? Os incêndios em favelas são feitos intencionalmente para a especulação imobiliária, né? A queima de um museu dessa natureza, dessa importância, inclusive muita gente me fala, poxa, eu nem sabia que nós tínhamos um museu como esse, porque se sabe de tudo sobre o nada, né? Quanta propaganda de cerveja foi feita nos últimos anos e nada foi feito para promover a cultura, explicar que esse museu existia, a sua riqueza. Então, e esse incêndio, nós devemos ser solidários com os técnicos, com os antropólogos, historiadores, todos que trabalham ali, mas devemos denunciar de forma veemente e enérgica o descaso, descalabro, né, com a cultura, porque a cultura é a memória é a capacidade de projetar um futuro soberano de libertação. E nesse museu vamos ter que reconstruir das formas possíveis, com solidariedade internacional, aliás, que já está aparecendo. Ele revela muito sobre uma política de desprezo pela nossa própria identidade nacional. Então nós precisamos de um meio de comunicação que ajudasse a desenvolver o amor pela identidade nacional, o amor pelas nossas coisas, o amor pela cultura, o amor popular, social, pelas ferramentas, né, que são o museu, a música, o samba, tudo isso que precisa ser apoiado. E os meios de comunicação não podem estar alheios a isso. Por isso, as TVs comunitárias cumprem também um papel tão relevante, apesar de não serem apoiadas como deveriam ser, e apesar de todas essas televisões que fazem o fake news diário, né, a linha editorial, até tem uma novela aí que está desenvolvendo uma linha de desprezo pelo professor, né, uma novela da Globo, desprezo pelo professor, desrespeito pelo professor, ao contrário do que se faz aqui com poucos recursos, mas os poucos recursos que estão aqui às nossas mãos são a favor da verdade, do Brasil, da identidade, de uma consciência nacional e de que a televisão é uma ferramenta de libertação e de emancipação das pessoas. Em defesa da democratização dos meios de comunicação. Vê como é bom a gente explorar o Beto Almeida quando ele vem aqui ao Rio? Beto, tem que vir mais vezes, certo? Que vamos botar você um comentário aí diário. Um prazer. Beto, muito obrigado aí pela comigo. sua presença aqui, certo? E eu queria agradecer a você que está aí na telinha, nos assistindo, a sua paciência, o seu apoio e a sua audiência. Aqui é a TV Comunitária, canal 6 da NET. Você pode nos assistir também nas redes sociais, caso não esteja na sua casa, no www.tvcerrio.org.br ou no smartphone, baixando lá no Android o aplicativo TV Comunitária sem acento, espaço Rio. Até um próximo núcleo de política e cidadania aqui da TV Comunitária. Tchau.